Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Que bom te ver aqui, que bom nos encontrarmos mais um domingo para celebrarmos ao Senhor, né? Estarmos em família em Jesus para adorar ao nosso Deus. Eu queria ler uma palavra, se você quiser ficar de pé. Nós vamos ler Salmos, número 100. Glória a Deus. E antes de nós lermos, eu queria fazer uma pergunta a você. Qual a sua expectativa no Senhor hoje? O que você veio fazer aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nessa noite? Você saiu da sua casa para fazer alguma coisa. O que você veio fazer aqui hoje? Qual a expectativa que você criou dentro do seu coração para estar aqui hoje? Ou você veio porque é mais um domingo que a igreja está de portas abertas? E você veio porque hoje é domingo, hoje eu vou na igreja. Qual a sua expectativa no Senhor? Qual a busca do seu coração nessa noite? O salmista diz: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos seus portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade, ela não tem fim. Eu espero que o desejo do nosso coração nessa noite venha a ser de adorar ao Senhor. Porque a certeza que Ele tem uma palavra para nós, isso já é certeza do nosso coração. Porque o Senhor, Ele nunca nos despede de mãos vazias. Ele nunca vai trazer, nunca vai deixar a gente sair daqui sem uma palavra para o nosso coração. Nunca, irmãos. Nunca. Porque através de um sorriso de um irmão, o Senhor pode falar contigo nessa noite. Mas o que nós viemos fazer aqui? Será que nós viemos como o salmista disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, alegrei-me. Será que você realmente está feliz por estar aqui? Será que o seu coração está feliz? Ou você veio porque um domingo não tinha nada para fazer? Ou a alegria da presença do Senhor está no seu coração? Essa chama está dentro do seu coração queimando o seu coração e dizendo, eu quero adorar o Senhor como se fosse o último dia da minha vida. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. O Senhor não veio aqui esperando canções. O Senhor não veio aqui por causa da qualidade do som. O Senhor não veio aqui porque o pregador é bom nas suas palavras. Ele não veio, Ele não está aqui por causa disso. Ele está aqui por causa de você. Porque nós estamos aqui. O Senhor não veio atrás de canções, porque eu e você temos que ser a canção que Ele quer ouvir. O Senhor não veio atrás de adoração, Ele veio atrás de adoradores. Ele veio atrás de alguém que está aqui com o seu coração aberto e diz, Senhor, eu quero te adorar hoje, como se fosse meu último dia de adoração. Senhor, eu quero render a Ti diante do Teu altar tudo que eu tenho, Pai, tudo que eu sou. Eu quero entregar diante de Ti tudo que eu tenho na minha vida hoje. Eu não quero trazer essas palavras para
fazer você chorar ou para te emocionar. Não, irmãos. Não, eu não tenho poder para isso. Nem quero isso. Meu intuito hoje é despertar em nós. É despertar em nós o real motivo de estarmos na presença do Senhor. Porque ouvir um louvor, ler uma palavra, nós fazemos isso em casa também. Mas qual é o intuito de nos reunirmos como igreja, se não adorar em comunidade, adorar como corpo de Cristo, olhar para o seu irmão e dar um sorriso para ele, olhar para o seu irmão e sentir que ele está precisando de um abraço e você adorar ao Senhor dando um abraço no seu irmão? É esse o intuito de estarmos aqui. É esse o motivo de nos reunirmos aqui. Não somente para receber, mas também para entregar ao Senhor. Não somente para receber, mas para entregar ao Senhor. E eu te convido a entregar a tua adoração nessa noite. Seja a canção que o Senhor quer ouvir hoje. Ah, mas eu não gosto dessa música. Não importa, irmão. Você não precisa de música para adorar o Senhor. Você não precisa de canções para adorar o Senhor. Se nós ficássemos aqui somente ouvindo a voz do Senhor hoje, já seria o suficiente. Então seja a canção que o Senhor quer ouvir nessa noite. Seja esse adorador que o Senhor procura. Amém? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque nós reconhecemos quem Tu és. E nós reconhecemos o que o Senhor tem feito em nossa vida. Não apenas palavras, mas que o nosso coração nessa noite esteja queimando por Ti, Pai. Oh, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Adorar a Ti, adorar a Ti. Receba o nosso louvor. Eu sei que estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui.
Você crê nisso? Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem é. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sua voz e diga: esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Oh, nós te adoramos, Yeshua. Oh, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Um Deus fiel, um Pai amoroso, um Deus vitorioso, um Deus vitorioso. Oh, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. E nós sabemos que aquele cordeiro se tornou em um leão. Oh, e um dia ele irá bradar dos altos céus, chamando o nosso nome, dizendo: entre nos portais eternos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão da tribo de Judá. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de ruja o leão e que ruja o leão diante da majestade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, você que estás aqui, Jesus. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Diga que há poder no nome.
todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar o quão grande é o nosso Deus. O teu nome é grande, o teu nome é grande, tu és poderoso, Jesus. Não há outro nome, não há outro nome maior que o nosso Deus. Não há outro nome, não há outro nome, Jesus. Não há outro nome, pois teu nome é grande, o teu nome é grande, é poderoso. Não há outro, o teu nome é grande. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. E nós sabemos que a tua presença está neste lugar, Deus. Nós sabemos que a tua presença está neste lugar. Seria em vão estarmos aqui por nós. Seria em vão estar aqui se não fosse tua presença. A atmosfera já mudou, pois o Espírito está aqui. Sua presença é real, pois o Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, pois o Espírito está aqui. Sua presença é real, pois o Espírito está aqui. Encha esse lugar, os corações. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor, enche nosso coração, Deus. Nós viemos aqui pra encontrar teu amor que nos envolve.
Espírito de vida flua. Oh, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua noiva. Aviva a tua noiva.
Paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Você já parou para pensar que este ano que se iniciou, quantas vezes essa porta aqui vai se abrir para nós estarmos aqui em oração, louvando a Deus, ouvindo a palavra, se confraternizando com os nossos irmãos? Eu fiz a conta ali por cima, nós vamos estar aqui umas 200 vezes, contando com todos os nossos encontros. Esse ano tem 366 dias. Esse ano vai ter um dia a mais. Nós vamos ter mais tempo para adorar a Deus. Mais da metade. Essa porta vai estar aberta para nós estarmos aqui, dedicando esse tempo de oração, louvor a Deus, de edificação, ao estarmos ouvindo a palavra de Deus. Já parou para pensar quantas vezes essa banda vai ter que subir aqui em cima para estar louvando a Deus? Já parou para pensar tanta coisa vai ter que ser feita? O quanto nós vamos ter que nos mover para manter esses momentos assim acontecendo? Quantas orações serão feitas? Quantos ensaios para estarmos louvando a Deus junto? Quantas artes serão feitas? Tantas coisas serão feitas. Quantas vezes as irmãs irão ali para trás cuidar das nossas crianças? É interessante isso, sabia? Porque vai exigir muito da nossa parte. E vai depender muito daquilo que Deus nos chamou para fazer, para nós chegarmos no final do ano e olhar atrás e ver assim, tantas coisas fizemos, tantos projetos fizemos, alguns não deram certo, alguns não vão dar certo, alguns Deus não vai deixar acontecer, outras coisas Deus vai colocar no caminho e a gente vai ter que realizar. Mas você já parou para pensar que no final do ano Deus já sabe tudo que vai acontecer aqui? Deus já sabe todas as pessoas que vão sentar aqui, vão passar por aqui, Deus já sabe de tudo isso. Deus já sabe que no final do ano, quem se dedicou mais para aquilo que foi chamado, quem se esforçou mais, Deus já sabe tudo. Mas hoje eu quero falar uma coisa com vocês sobre o Deus que restaura os nossos compromissos. Porque com privilégios vem grandes compromissos.
grande compromisso que Deus nos chamou para viver tudo que Ele tem para nós. Marcos, capítulo 16, versículo 2. Marcos 16, 2. Fala da ressurreição de Jesus. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro. Amém? Pedro foi um homem que nunca perdeu a sua fé. Pedro foi um homem que nunca perdeu o seu amor por Jesus. Pedro foi um homem que nunca deixou de reconhecer Jesus como o Senhor da vida dele. Pedro foi um homem que nunca deixou de acreditar no chamado de Deus para a vida dele. Mas, num determinado momento, Pedro negou todas essas coisas. Negou não porque deixou de ter fé. Negou não porque deixou de amar. Mas negou, mesmo tendo fé. Negou, mesmo amando. Negou, mesmo reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Mesmo reconhecendo que era um apóstolo de Jesus. Mas, no momento, ele negou, inclusive, o seu próprio nome. Negou sabendo, tendo certeza de todas essas coisas, por incrível que pareça. Não negou porque deixou de ter fé. Não negou porque deixou de acreditar. Não negou porque achou que Jesus não era o Senhor. Mas simplesmente negou por medo. Pedro, em determinado momento, ele sai de cena. Em determinado momento, Pedro se amedronta, mesmo tendo fé. Mesmo acreditando em tudo que o Senhor Jesus tinha falado, Pedro negou sua fé, negou seu apostolado, Pedro negou o seu Senhor. Pedro havia desistido de tudo.
Mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro havia desistido, inclusive, do seu chamado. Mas Jesus não desistiu do chamado que ele tinha feito para Pedro. Na sexta-feira, bem cedo, o sinédrio judaico reuniu-se às pressas para formular uma nova acusação contra Jesus, e Pedro não estava lá. Jesus é açoitado e Pedro não estava lá. Jesus carrega uma cruz, em direção ao Calvário, e Pedro não estava lá. Jesus é levantado numa cruz, é pregado numa cruz, e Pedro não estava lá. Jesus morre na cruz e Pedro não estava lá. Mas as mulheres estavam. Amém? As mulheres estavam lá. As mulheres seguiram Jesus. Mas Pedro não estava. Pedro foi saindo de cena, Pedro foi se amedrontando, Pedro foi sumindo. 3 da tarde, Jesus dá seu grande brado, entrega seu espírito a Deus, mas Pedro não está ali. Pedro não está naquele momento. Mas nós vamos ver o cuidado de Jesus com Pedro. Sabia que Deus cuida de você? Sabia que Jesus está cuidando de você? Mesmo nos momentos de dúvida, mesmo quando você dá uma recuada naquilo que foi chamado, Jesus ainda está cuidando de você. Jesus nunca deixou de cuidar de nós. Apesar de nós nos descuidarmos de tudo aquilo que Ele nos deu, Jesus nunca deixou de cuidar daquilo que Ele nos deu. O fato de nós ainda termos desejo por aquilo que Jesus nos deu, é porque Ele tem cuidado disso. Ele tem cuidado, o ministério que Ele nos deu, Ele tem olhado para isso, Ele tem nos guardado, porque senão a gente se descuida daquilo que Deus nos dá. O que Deus tem dado para você e vocês têm se descuidado daquilo? Vocês têm meio que deixado de lado, não têm dado tanta atenção para aquilo que Deus lhe deu, aquilo que era para ser a coisa mais importante na vida de Pedro. Pedro se descuidou daquilo. Se descuidou daquilo que Deus deu para ele, o grande chamado para ser um apóstolo. Pedro se descuidou daquilo. Mas Jesus continuou cuidando daquilo. Porque a Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Mesmo que você seja infiel para aquilo que Ele te deu, Ele permanece fiel naquilo. Ele permanece cuidando. Marcos capítulo 16, 7 diz assim, nós acabamos de ler: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês verão como ele disse, Por que Jesus fez menção especial a Pedro? Por quê? Que Jesus mencionou o nome de Pedro? Poderia ter mencionado o nome de todos, poderia ter mencionado o nome de tantos outros, mas mencionou o nome de Pedro. Pedro não era discípulo? Claro que Pedro era discípulo. Jesus fez menção especial a ele, porque sabia que a essa altura, Pedro, apesar de ser discípulo, não se sentia mais um discípulo. Apesar de ser apóstolo, não se sentia mais um apóstolo. Apesar de ainda ter fé e amar Jesus, sentia que não tinha perdido a fé e sentia que não o amava mais. Apesar de continuar sendo um apóstolo, se sentia como se não fosse mais um apóstolo. Pedro deve ter imaginado que não havia mais chance para ele. Pedro se sentiu indigno, Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro.
Jesus não desiste de você. Você pode até desistir, mas Ele não desiste. Ele vai continuar acreditando naquilo que Ele te chamou para fazer. Naquela manhã de domingo, Maria Madalena correu à casa onde estavam Pedro e João e comunicou a eles que o túmulo de Jesus estava vazio. Ambos foram, viram os lençóis e toda a indumentária mortuária. Pedro, porém, voltou para casa e continuou trancado, com medo de Jesus. Pedro vai lá, ele veja e reconhece que realmente o que Jesus falou aconteceu. Jesus ressuscitou, mas ele volta para casa e continua com medo, continua frustrado ainda. Chega a hora então deles viajar para Galileia, porque Jesus disse assim, disse para os discípulos, disse para Pedro, que eu encontro eles na Galileia, e eles vão para Galileia, 130 quilômetros aproximadamente caminhando. Imagina o que passou no coração de Deus nessa caminhada. Pedro sabia que lá ele encontraria Jesus. Pedro sabia que lá ele teria um encontro com Jesus. Apesar de o ter negado, apesar de tudo aqueles acontecimentos, ele sabia que Jesus não tinha desistido dele. Ele teria um encontro com Jesus. Esse longo percurso foi feito a pé. Pedro vai com mais 6 discípulos. Certamente ele imaginava que Jesus iria dizer que ele era um fracasso, um covarde, uma decepção. Imagina. Quando ele vem caminhando sobre as águas em direção a Jesus, com o coração cheio de fé, ele afunda, Jesus levanta ele e diz assim, homem de pouca fé, por que duvidasse? Imagine agora, depois de ter negado, irmão, depois de ter feito tudo isso, o que é que Jesus não falaria para ele? Não só diria que ele teve pouca fé, mas com certeza Pedro pensou, ele vai me dizer que eu sou um fracassado, que eu falhei, que eu não reconheci, não acreditei no chamado que ele fez para mim. Pedro deve ter pensado todas estas coisas. E Pedro volta às redes para pescar. Quando Pedro chega a Galileia, Jesus não está lá. Vamos para Galileia, Jesus vai estar lá. Ele chega lá, Jesus não está lá. Cadê Jesus? A crise de Pedro deve ter aumentado ainda mais. Pedro deve ter entrado mais em crise, porque chega lá, Jesus não está. Pedro então diz aos seus colegas, vou pescar. E como tinha uma certa liderança, os outros disseram, nós também vamos pescar. Vamos voltar para pescar. É isso que a gente sabe fazer. Mas na cabeça de Pedro ficava matutando aquilo. Um dia ele disse que eu seria um pescador de homens. Um dia ele falou para mim que ia mudar a continuidade da minha vida, eu não seria mais pescador, agora eu ia pescar homens, agora eu ia pregar o evangelho. Ele falou isso para mim. Mas vamos pescar, porque eu acho que não deu certo. Eu acho que Jesus deve ter se enganado com a gente, se enganou com aquilo que ele falou. Vamos pescar, e eles vão pescar. Chegou o fim da linha, acabou o sonho, não dá mais para prosseguir. Vou voltar às redes, vou reabrir minha empresa, vou retornar ao passado e recomeçar meus negócios, vou esquecer tudo isso que Jesus falou, todo esse negócio de igreja, de chamado, não, eu vou desistir disso aí, porque isso aí não é para mim. Talvez sejam para outros, mas para mim não é. Pedro deve ter pensado, eu fui longe demais, e não dá mais para recomeçar esse nobre ideal. Quem é que acha que já foi longe demais com Deus? Que você já fez demais. Que você foi até um ponto e até ali está suficiente para você. Está suficiente, você acha que não precisa fazer mais. Está bom para a gente já fez bastante, vamos deixar que outros façam. Vamos deixar que outros venham e continuem esse processo. Talvez a gente pode pensar isso. Quantas vezes eu já pensei isso também? Será que eu já não fiz demais?
Será que não é melhor deixar que venha o outro e continue o processo? Porque eu acho que eu já fiz o suficiente para Deus. Eu acho que eu já fiz até mais do que aquilo que eu poderia fazer. Você acha que Deus te chamou para fazer algo achando que você só pode caminhar até uma determinada parte, uma hora você tem que desistir daquilo? A Bíblia diz que aquele que começou uma grande obra na nossa vida, Ele há de aperfeiçoar até aquele dia. Que dia? O dia que Ele voltar. Então Ele está aperfeiçoando aquilo que Ele começou em você. E uma hora Ele não vai deixar de dizer assim, não, vou parar com o irmão Luciano. Deus, Senhor, tu fica aí onde tu estás aí, tá bom, não precisa mais tentar te aperfeiçoar, não busca mais, não te esforça mais, tá bom demais. Não, e a Bíblia diz que Ele está aperfeiçoando. Ele está moldando. Ele está trabalhando. Ele está acreditando. Ele está insistindo em cada um de nós. Mesmo quando a gente deixa de acreditar. Mas Ele sabe que ainda tem fé aí dentro. Ele sabe que ainda tem amor aí dentro. E tudo que Deus quer é resgatar essa fé, resgatar esse amor, para que você continue a viver aquilo que Ele começou na sua vida. Jesus, Ele restaura a vida de Pedro. Se a gente for olhar, era como restaurar uma vida do homem desse, depois de tudo que ele fez. Mas Jesus, Ele vai atrás de Pedro, Ele restaura a vida de Pedro. Aquela pescaria foi um fracasso, porque vamos pescar, mas a pescaria foi um fracasso, não apanharam nada, o mar não estava para peixe. Eu sei o que é isso. De vez em quando vou pescar com o irmão Luciano, quando eu vou a gente não pega nada, daqui a pouco ele vai e vem um balde cheio de peixe. Mas eu não nasci para ser pescador de peixe. Mas aquela pescaria não deu em nada. Depois de uma noite inteira de pesca, os discípulos voltam no final da madrugada, com as redes vazias e o coração ainda mais cheio de ansiedade. Estavam a menos de 100 metros da praia, quando eles estavam voltando, quando um personagem desconhecido, caminhando pela praia, dirigiu-se a eles nesses termos: filhos, não tendes nada para comer? Eles olham e tem alguém caminhando na praia. E essa pessoa, sabe o que é que chama para eles? Chama eles de filhos. Filhos, você não tem nada para comer? Quem seria esse misterioso homem para eles naquele momento? Quem seria esse misterioso homem? Por que se dirige a eles com tamanha doçura? Por que os chama de filho? Por que pergunta sobre provisão? É curioso que Jesus não se dirige a eles chamando de desertores, covardes, medrosos, fracassados, mas chama eles de filho. Você pode ter fracassado, você pode ter falhado, você pode ter negado, mas você ainda é filho, amém? Você ainda é filho de Deus. E um pai não renega um filho. Por mais que ele tenha falhado, por mais que ele tenha fracassado, um pai e uma mãe continua chamando de filho. Mesmo que todos digam, não é digno mais de ser teu filho. Ele assim, não, é teu filho. Mesmo que o próprio filho diga, eu não sou digno de ser teu filho, me faz como desempregado. Ele disse, não, tu ainda é filho. Você não perdeu a autoridade de filho. Mesmo que você venha arrasado, achando que não tem mais lugar na casa do pai para você, ele está dizendo, ei, coloca uma sandália nos pés, coloca um anel no dedo, vem, entra, que tem uma mesa preparada para você. Ei, você veio aqui hoje achando que ia receber uma repreensão? Foi, eu vim. Não, mas Deus está dizendo, tem uma mesa preparada para você, tem uma festa esperando para você. Porque apesar das suas falhas, do seu delírio, do seu fracasso, da sua negação, você ainda é filho. Ei, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Talvez você esteja aqui hoje faminto por Deus. Você não tem nada para se alimentar de Deus, porque você fracassou em tantas áreas, mas Ele está dizendo, ei, vocês têm alguma coisa para comer? E João diz assim, não temos nada.
Ele assim, então vem para a praia, que eu tenho comida para vocês. Vem para a praia, que eu tenho algo esperando por vocês. A resposta ao personagem foi essa: nós não temos. Diante da frustração desses pecadores, Jesus disse: lance a rede à direita do barco. Lance a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. E Jesus voltou. E com Jesus voltam os milagres. Com Jesus volta os milagres. Ei, lance a rede. Não pegamos nada, lance a rede. Eles lançam a rede e vem uma grande quantidade de peixe. Agora Jesus cria a mesma cena no mesmo mar para dizer a Pedro: eu sou o mesmo que um dia chamou você. Porque lembra? O primeiro encontro com Pedro com Jesus. Jesus está pregando, entra no barco de Pedro, prega para a multidão, manda Pedro se lançar ao alto mar. Pedro disse que tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada. Ele assim, mas vamos, e lança a rede. E eles voltam com os barcos cheios de peixe. Jesus cria a mesma cena para fazer Pedro se lembrar do chamado dele, para fazer Pedro se lembrar que um dia Jesus disse assim: Pedro, eu vou te fazer pescador de homem. Para fazer Pedro se lembrar do ministério dele, para fazer Pedro se lembrar do compromisso que ele assumiu diante de Jesus, quando deixou as redes, deixou tudo e começou a seguir Jesus. Agora Pedro volta para pescar, ele volta de novo, diz, lança a rede, pega o peixe, volta Pedro, diante do milagre eu estou aqui de novo, Pedro. Deve ter passado um déjà vu na cabeça de Pedro. Pedro deve pensar, foi assim que começou, porque o encontro com Jesus é sempre um recomeço. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Talvez você chegou aqui hoje, você trouxe algumas coisas, está carregado com algumas coisas que você fez que não deveria fazer, ou não fez aquilo que deveria fazer, e Jesus está dizendo, ei, vamos recomeçar. Lembra quando começou lá no primeiro amor, cheio de desejo, de fazer a minha vontade, de viver aquilo que eu tenho para a sua vida, e no caminho você foi se esfriando, você foi ficando morno. Ei, eu estou te chamando de novo, é um reencontro. É a mesma história que começa, não é outra história, é a mesma história que se renova a cada dia. É a mesma misericórdia que todas as manhãs nos cobre, dizendo, vamos começar de novo, para fazer Pedro lembrar de quando ele foi chamado, de quando tudo começou. Pedro, eu sou o mesmo que um dia que chamou você. Eu estou aqui para restaurar você, para lhe dar uma nova chance, para começar com você uma nova caminhada. Pedro não, Jesus não desistiu de Pedro. Não pense em voltar atrás. Não pense, os nossos erros não podem nos parar, mas não param Jesus. As nossas derrotas nos param, mas não param Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Quando você começar a fraquejar, quando você falhar, quando você achar que não foi para isso que você é chamado, você olha para Ele, porque Ele não desiste de você. Ele não vai falhar nunca, Ele nunca vai deixar de olhar para você. O plano de Deus para a vida de Pedro não foi interrompido por causa da queda de Pedro. A queda de Pedro não interrompeu os planos que ele tinha para Pedro. Jesus está dizendo, eu não desisti de você por causa do seu fracasso, eu estou aqui para dizer que sou o mesmo, imutavelmente o mesmo, eternamente o mesmo, que um dia chamou você para ser pescadores de homens. João olha e diz assim, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, cingiu-se com suas vestes e lançou-se ao mar. Imagino que seu coração estava acelerado. Sua mente era um turbilhão, deve ter pensado, é agora que Jesus vai me quebrar. Ele vai colocar o dedo no meu nariz e acabar comigo. Ele vai expor minha fraqueza, denunciar minha covardia. Quando Pedro chega, ele toma um susto.
longe de palavras duras, de repreensão severa, vê na praia pão e um peixe sobre brasas. Por que aquele braseiro? Por que Jesus estava diante do braseiro? A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez foi onde Pedro negou Jesus. Agora, onde Jesus restaura Pedro. Jesus quer trazer à memória de Pedro o cenário de sua queda, para mostrar a Pedro que ele será levantado exatamente no lugar que ele caiu. Jesus vai refazendo os cenários, Jesus vai refazendo os milagres. Jesus não repreende Pedro, mas ele vai refazendo na memória de Pedro o chamado de Pedro. Ele vai trazendo na memória de Pedro o momento da queda de Pedro, até que Pedro começa a entender e começa a ver que o chamado de Jesus na vida dele não tinha se acabado por causa de sua queda. O braseiro da queda trouxe amarga derrota. O braseiro da restauração trouxe provisão para Pedro. Provisão para a vida de Pedro. Depois que Jesus atendeu às necessidades físicas dos discípulos, aquecendo-os e alimentando-os, perguntou a Pedro na presença de seus pares: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Não bastaria Pedro amar Jesus como os outros. Não bastaria Pedro apenas amar Jesus como os outros. Por que Jesus não perguntou: Simão, tu me ama como este? Não, ele dizia assim: tu me ama mais do que estes? Por que deveria Pedro amar Jesus mais do que os outros? Porque Jesus faz essa pergunta para corrigir o orgulho de Pedro. Pedro, tu ainda me ama, tu ainda te acha melhor que os outros, Pedro? Tu ainda te acha que me ama mais do que os outros? Sabe por quê, Pedro? Porque esse foi o motivo da tua queda. Esse foi o motivo, o orgulho, achar que é melhor do que os outros, achar que pode fazer mais do que os outros. E Pedro disse assim: o Senhor sabe como eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Quando caminhava para o Getsemane, Jesus afirmou ser melhor do que os outros discípulos. Pedro colocou-se acima dos outros, mais fiel, mais comprometido, mais amoroso. Pedro prometeu a Jesus uma fidelidade incondicional, garantiu a ele que ainda que todos fugissem, ele jamais o abandonaria. Quando Jesus faz essa pergunta, queria dizer o seguinte: Pedro, você ainda pensa que é melhor que os outros? Você ainda acredita que é mais fiel que os outros? Você ainda mantém a mesma posição? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros, Pedro. E Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro começou a entristecer-se, porque Jesus lhe perguntou a terceira vez e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes Jesus pergunta se ele o amava. Para cada vez que Pedro negou Jesus, este lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Jesus está dando a Pedro a oportunidade de se levantar onde ele caiu. Wagner, mas eu não caí. Eu continuo acreditando. Eu sei, mas... e os seus compromissos? Será que você não tem negado os seus compromissos com Deus? O seu amor por Ele? Você não tem negado a sua fé que você disse que teria por Ele? É porque a gente vai se esfriando e sem perceber a gente começa a negar essas coisas. Continua andando com Jesus e vai se afastando. Pedro começou a seguir Jesus de longe, foi negando o compromisso que ele tinha com Jesus, foi se afastando, até que ele perdeu todo o compromisso que ele tinha com Deus.
Se nós formos pensar isso aqui como jogo, quando Pedro negou Jesus pela primeira vez, ele estava perdendo o jogo de 1-0. Quando ele negou a segunda vez, estava perdendo de 2-0. Quando ele negou a terceira vez, ele estava perdendo de 3-0, ou seja, ele estava levando uma goleada, irmão. Mas quando ele diz, eu te amo, Pedro fez um gol. Quando ele diz pela segunda vez, eu te amo, Pedro fez 2 gols. Quando ele diz pela terceira vez, eu te amo, Pedro empatou o jogo. Então Jesus diz, então segue-me, faz o 4º gol. E agora Pedro vira o jogo. Deus não nos chamou para empatar o jogo. Você acha que o empate está bom? Deus não te chamou para empatar com o mundo, Deus te chamou para vencer o mundo. Jesus não empatou com o mundo, Jesus não empatou com a morte, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Ele nos chamou para isso. Porque se você vencer o mundo, você vai vencer a morte. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz assim, eu vou dar metade dos meus bens, tudo para os pobres. Jesus olha, não é suficiente. Ele assim, tá, então eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu peguei das pessoas. E Jesus faz o 3º gol e diz, hoje entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Deus te chamou aqui hoje para reconciliar o seu compromisso com Ele. Não é só para restaurar a sua vida, é para restaurar também o seu ministério, que está cambaleando, que já não se esforça tanto. Deus te chamou isso essa noite para aquilo, para isso mesmo. Jesus não perguntou a Pedro acerca do seu amor porque desconhecesse seu amor. Jesus não desconhece o seu amor por ele. Jesus perguntou, essas perguntas foram feitas não foram feitas por causa de Jesus, mas por causa de Pedro. O próprio Pedro confessa 3 vezes que Jesus conhecia o seu amor. Tu me amas, amo, o Senhor sabe disso. Tu me amas, amo, o Senhor sabe disso. Tu me amas, claro que eu amo, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor, será que não sabe que eu te amo? Jesus perguntou para mostrar para Pedro que este amor estava dentro dele ainda, para acender essa chama dentro de Pedro, para acender esse amor que estava no coração de Pedro, para reacender a fé que estava dentro do coração de Pedro, reacender o chamado que estava dentro do coração de Pedro. Deus conhece o coração de todos aqui, mas Ele faz perguntas para a gente olhar realmente. Eu amo, Ele sabe que eu o amo, mas eu tenho vacilado nesse amor que eu tenho declarado. Ele sabe que eu tenho fé, mas eu tenho vacilado nessa fé. Ele sabe porque foi o que eu tenho chamado, porque foi Ele que me chamou, mas eu tenho vacilado nesse compromisso também. Ele sabe todas as coisas, mas Ele pergunta para acender essa chama, para restaurar essa chama. Eu sei que você tem uma vida restaurada com Deus. Nós temos uma vida, Deus nos restaurou. Nós nascemos de novo, mas Ele quer aperfeiçoar esse chamado. Ele quer aperfeiçoar essa grande obra que Ele nos chamou para fazer. E Ele faz muitas vezes nós voltar nos lugares das nossas quedas. Ele faz um milagre que Ele fez lá no início, para você lembrar que aquilo foi um milagre. Ele faz um milagre para você lembrar, eu estou aqui porque um dia Ele fez um milagre na minha vida. Ele acende um braseiro para você lembrar às vezes que você o negou. Ele vai criando imagens, Ele faz perguntas para você lembrar que dentro de você tem uma chama acesa, tem um amor, tem uma fé, tem um chamado, que isso precisa ser restaurado, precisa voltar à tona. Jesus faz 3 perguntas a Pedro para reacender em seu coração a chama do amor. Pedro estava desistindo de tudo, mas Jesus sabia que em seu coração Pedro o amava. O amor por Jesus é o caminho da restauração. É o amor.
Assim, se tu me ama, eu posso te restaurar. O amor. Todas as coisas podem ser restauradas pelo amor. A fé pode ser restaurada pelo amor. A esperança pode ser restaurada pelo amor a Jesus. Porque entre essas três coisas, o amor é o maior. O amor é que enche o nosso coração de fé por Ele. O amor é que enche o nosso coração de esperança e reacende a chama do chamado que um dia Ele nos chamou para caminhar, para viver o seu reino. Pedro estava pensando em voltar às redes. E Jesus não apenas restaura o coração de Pedro, mas coloca na mão de Pedro um cajado. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Ama. Pedro, tu me ama? Amo. Tá bom, Pedro, eu restaurei teu coração, tu me ama, então pega o cajado de volta, Pedro. Pega o teu chamado de volta, Pedro. Pega o teu compromisso de volta, Pedro. Lembra do que eu te chamei para fazer, do que eu te chamei para viver. Pedro, Jesus te trouxe aqui hoje não só para restaurar a sua vida, mas para restaurar o seu ministério. Eu voltei para Jesus, está tudo bem. Mas lembra que você tinha um ministério? Lembra que você tinha um chamado? Lembra que você foi chamado para pregar a palavra dele, que essa palavra seria o anzol que pescaria homens? Lembra dessa chama que está dentro de você? Foi para isso que Deus está te chamando, para restaurar isso na sua vida. Não era só restaurar a vida de Pedro, era restaurar o apostolado de Pedro, que tinha se perdido por causa do medo, por causa da sua queda, por causa das suas fraquezas. Jesus volta e acende tudo isso de volta. E você sabe o final dessa história. Você sabe o final dessa história. Pedro não conseguiria cumprir o chamado sem ser revestido. E ele diz: Pedro, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ei, Vagnaldo, tudo que você está falando aí eu já sei. Sim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está testificando aí com o seu Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está aí comprovando isso no seu coração. Que realmente, sem Ele, nós nada podemos fazer. E Pedro, no poder do Espírito Santo, aquele homem medroso, aquele homem covarde, aquele homem que negou Jesus, nunca mais teve medo, nunca mais negou Jesus. E todas as promessas que ele fez antes do revestimento, ele cumpriu depois do revestimento. Realmente, ele morreu por essa causa. E nós estamos aqui essa noite. E nós vamos morrer por essa causa. Porque o Espírito Santo vai nos auxiliar nas nossas fraquezas. Vai chegar um momento que você vai se sentir fraco, vai chegar momentos que você vai cair, mas o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos auxiliar e vai fazer nós lembrar de todas as coisas que Jesus falou. Vai fazer nós lembrar da nossa fé, vai fazer nós lembrar do nosso amor por Ele, vai fazer lembrar do nosso chamado, Ele vai fazer lembrar. E o Espírito Santo é aquele que fica ali acendendo essa chama, para que a gente continue caminhando. E é por causa dele que nós vamos perseverar até o fim. É por causa dele que nós vamos caminhar até o fim, acreditando que nós temos um chamado. E isso é um grande compromisso. E esse compromisso tem que ser restaurado. Porque muitas vezes nós vamos nos descuidando do nosso chamado e vamos deixando pelo caminho aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé? Foi no revestimento que Pedro venceu. Mas esse revestimento quem dá é Jesus. Aquele que cuida de nós em todos os momentos. Que possamos levar essa palavra para os nossos corações. Às vezes você pensa assim, às vezes eu ouço uma mensagem na igreja e na hora do meu sono eu vejo que realmente é verdade.
mas quando eu chego lá fora, lá no chão da fábrica lá, as coisas não são bem assim. Lá a minha fé é testada, o meu amor por Jesus é testado, o meu chamado é testado, porque tem hora que eu vou ter que liberar uma palavra de confronto, tem hora que eu vou ter que me liberar uma verdade no meio da mentira. Chega lá fora, é tão difícil. Mas eu quero dizer para vocês que o mesmo Jesus que está aqui conosco essa noite é o mesmo Jesus que vai estar com você amanhã, em todos os momentos. E acredite, Ele vai estar te auxiliando, Ele vai estar te encorajando. Nunca esqueça que onde você estiver, a hora que você estiver, Jesus vai estar do seu lado. A hora que tiver que tomar uma decisão, a hora que tiver que se manter firme na fé, no amor que você prometeu, que Ele confiou em você e que você confiou a Ele, no seu chamado você lembre, Jesus está aqui comigo e Ele me faz forte, não é na força do meu braço, o Espírito Santo habita em mim, Ele vai me dar palavras, Ele vai me dar coragem para enfrentar essas mentiras, eu não vou me deixar vencer pela tentação. Pense nisso nesses momentos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai te levar a lugares que você talvez nem imaginasse que fosse chegar. E todas as vezes que você tropeçar, não esqueça que tem um Deus com a mão estendida, dizendo assim, vamos começar de novo, e basta você querer, para você segurar na mão dele, levantar e continuar caminhando, acreditando que Ele colocou uma semente de fé no seu coração, e ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, Ele está olhando se é verdadeira, porque se for verdadeira vai crescer. Não é o tamanho do seu amor, Ele está perguntando se esse amor é verdadeiro, porque se for verdadeiro, vai movimentar as coisas à sua volta, as pessoas vão ver isso em sua vida, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo esse testemunho que o Senhor deixou escrito para nós olharmos e vermos que o Senhor não desiste daquilo que o Senhor começou em nós. Às vezes negamos, falhamos, somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel naquilo que o Senhor plantou em nossos corações. O Senhor é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Enquanto tiver fôlego de vida, Senhor, o Senhor vai continuar nos dando chance para recomeçar aquilo que o Senhor começou em nossas vidas, para começar de novo, restaurar chamado, restaurar fé, restaurar o amor que o Senhor colocou em nossos corações. Então ajuda-nos, Senhor, como igreja, Senhor, que o Seu Espírito seja sempre perceptível aos nossos sentidos, para ouvir o que Ele está falando conosco, para mostrar para nós que o que o Senhor tem para nós são caminhos de vida e não caminhos de morte. São caminhos de paz e não caminhos de guerra. Nós queremos crer nisso, queremos caminhar nessa promessa, queremos caminhar debaixo desta palavra, acreditando que o Senhor está sempre cuidando de nós. Somos descuidados, mas o Senhor não é descuidado. O Senhor tem olhado para nós e tem zelado pela Sua palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, mais confiantes do que nunca, acreditando que lá fora tem um mundo nos esperando. E nós não fomos chamados para empatar com esse mundo, não. Nós não fomos chamados para ser derrotados nem empatar. Nós fomos chamados para vencer esse mundo. Nós vamos vencer com a força do Espírito Santo que habita em nós. E nós vamos ser mais que vencedores. E vamos perseverar, porque o Senhor está aperfeiçoando a grande obra que o Senhor começou em nossas vidas. Amém. Amém? Temos um recado aqui. Culto de evangelismo. Não percam.
Onde é que vai ser o culto? Todo mundo aqui sabe onde é a casa do irmão ali? Todo mundo sabe. O culto vai ser às 3 horas da tarde. Próximo domingo. Nós vamos ter um culto lá às 3 horas da tarde. Acabou o culto, a gente segue em procissão para cá. Culto da noite. Quem vai o culto na casa do irmão ali, levanta a mão. Quem vai vir no culto aqui à noite, levanta a mão. O pessoal que mora em Tubarão também é compreensível que venha só no, né, meu? O pessoal que vem aqui, que não trabalha, que estão aqui, que a gente possa participar desses 2 momentos. Especialmente na casa do nosso querido irmão Osir, uma pessoa que sempre nos ajudou muito nesse ministério, sempre esteve presente aqui. E agora ele não pode mais estar aqui por motivo de doença, mas nós podemos ir até ele lá. Não só fazer uma visita individual, mas a igreja toda lá, né? Honrá-lo por tudo que o serviço que ele prestou nesse lugar. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos em paz e que Deus acompanhe todos vocês.